Infelizmente, vocês lembram que ontem, do nada, o Carlo Ancelotti cancelou a ida dele para a seleção brasileira e a mídia tá louca. O VSR, André Rizek, Mauro César, todo mundo só fala da ida do Ancelotti, que era para a seleção brasileira, que até o Fabrício Romano tinha postado e do nada tá cancelado. Vejam só esse vídeo porque, manos, eu vou vos dar minha opinião. Ancelotti manda lixar brasileiros, procurem um novo treinador e alguém que esteja disposto a vir. Jorge Jesus, simples, parem de se complicar, a Copa do Mundo já está na esquina. Então se liguem só nisso e me ajudem a chegar aos 45 mil inscritos. Eu tenho uma pergunta para você, para ti. Ancelotti merecia toda essa babação que aconteceu e acabou por humilhar a seleção brasileira? O Brasil merecia passar por isso. Quero saber a tua opinião nos comentários e vamos debater juntos. Se liguem só nisso, manos. Nas conversas para contratar Carlo Ancelotti, mas, como se sabe, na noite desta terça-feira chegou a informação de que o italiano não virá mais para o Brasil treinar a seleção, porque não teve acordo na hora de rescindir o contrato com o Real Madrid. O Real Madrid não quer contar com ele, tudo indica, para a próxima temporada, e viu aí uma possibilidade de se livrar do técnico, né, sem ter que pagar multa rescisória, já que ele tem um contrato em vigor, que seguiria para a temporada 2025-2026. Mas o italiano queria receber a multa e, ao mesmo tempo, seguiu o seu caminho. Com isso, resolveu não aceitar o convite da CBF, não avançar nas negociações e permanecer no Real Madrid, que, se quiser liberá-lo, terá que pagar a multa, como reza o contrato entre as partes. O nome óbvio que cresce nesse momento é Jorge Jesus, que não está descartado, mas nos bastidores um outro nome ganha força nesse momento, que é o de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. A ideia, ainda embrionária, mas que existe, seria Abel Ferreira treinaria a seleção brasileira nos jogos do dia 4 de junho contra o Equador, fora de casa, e dia 9 de junho em São Paulo contra a seleção do Paraguai. Sairia do dia a dia do Palmeiras por um breve período de data FIFA, como acontece com vários jogadores, né, para treinar a seleção brasileira, retornaria ao Palmeiras, trabalharia até o final do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho, e depois se desligaria de vez do clube vice-campeão paulista para ficar no comando da seleção brasileira. Mas é uma ideia e, digamos, é um nome mais difícil de se contratar, de se fechar um negócio, porque ele tem contrato até o final desse ano com o Palmeiras, que já manifesta interesse em renovar o contrato, talvez até por mais 2 anos. Ao contrário de Jorge Jesus, que não vai ficar no Al-Hilal, como se sabe, e tem um contrato até metade agora de 2025. Em tese, mais fácil a liberação do português que atua na Arábia Saudita, que trabalha na Arábia Saudita, do que do português que trabalha aqui no Brasil. Mas o nome do Abel Ferreira ganhou força em meio a essa grande confusão que vive a CBF, ainda sem técnico, já há um bom tempo, né? Desde o Tite, a CBF não tem um técnico para valer, porque Fernando Diniz e antes Ramon Menezes foram interinos, e na prática o Dorival Júnior também foi interino, esquentou o lugar durante um período até que um novo profissional seja contratado, esse sim, para comandar o Brasil, tudo indica, até a Copa do Mundo do ano que vem. Na maioria das vezes, o jornalista nem precisa dar opinião, basta se ater aos fatos. Vamos a eles. Em 2023... a CBF, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, chegou a um acordo com o Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira. E colocou esse acordo num papel, num termo de compromisso, assinado pelo italiano. Imaginava-se que o Real Madrid abriria a mão dele antes mesmo do fim do contrato. Quando chegou dezembro de 2023, o presidente da CBF estava afastado do cargo, a CBF estava sem comando, havia um vácuo na entidade. Nesse meio tempo, tudo mudou no Real Madrid, o time começou a ganhar e o clube merengue renovou o contrato com o Carlo Ancelotti. Ele teria vindo para a seleção caso o Edinaldo Rodrigues não estivesse afastado? Jamais saberemos. Vamos nos ater aos fatos. Edinaldo reconduzido ao cargo, o contrato do Ancelotti estava renovado e ele anuncia como primeiro ato em seu retorno a contratação do Dorival Júnior. Demite o Dorival depois da derrota vexatória, humilhante para a Argentina. E aí a CBF analisa 4 nomes no mercado: Ancelotti, Abel Ferreira, José Mourinho e Jorge Jesus. Desses 4, o Jesus sempre pareceu aquele mais à mão. O compromisso dele com o Al-Hilal acaba no meio desse ano, daria tempo de ele vir, mas o preferido sempre foi o Carlo Ancelotti. E aí o presidente fez o que deveria ter feito mesmo. Consultou o italiano: lembra aquele compromisso lá de trás que a gente tinha? Você quer vir agora? E assim nasce a segunda novela, o Vale a Pena Ver de Novo,
do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Mas o Ancelotti é um cara ensaboado, novo, nunca diz não, sempre fala, não, é um sonho dirigir o Brasil, encerrar a carreira numa Copa. As conversas foram retomadas. O compromisso do Ancelotti com o Real Madrid é até junho de 2026. Ele imagina ser o último contrato da vida dele. Mas como há muitas notícias de que o clube merengue pode abrir mão dele no fim da temporada, trazer o Xabi Alonso, nesse meio tempo, a CBF se animou muito com a possibilidade do italiano vir, congelou as outras 3 possibilidades de técnico devia que eu só citei esquecer o aqui. Ancelotti. E aí começou uma novela muito ruim para o nosso futebol, porque o Ancelotti tem o prazo dele, né? Ele está envolto no Campeonato Espanhol, que termina só no dia 25 desse mês, e o Brasil tem o prazo dele. O Brasil tem a próxima data FIFA no dia 5 de junho contra o Equador em Quito, um jogo bem pesado. Então não adianta apressar o italiano, ó, se livra aí que a gente precisa de você, porque ele tem o tempo dele e a gente tem o nosso. Ainda que ele tenha dado uma sinalização positiva para o acordo financeiro que ele tinha lá em 2023, ele colocou, com o passar dos dias, a colocar alguns obstáculos à mesa. E é importante trazer essa informação. A gente sempre trouxe a visão da CBF. Pela primeira vez eu consegui ter acesso ao ponto de vista do italiano. E ele começou a, olha, eu tinha falado que ia morar no Brasil, tinha assinado, mas a minha família não quer mais, eu quero continuar morando na Europa, como aliás mora o treinador da Argentina, o Scaloni, que mora na Espanha, o Ancelotti, a família dele, a casa dele sofreu um assalto quando dirigiu o Everton, a filha dele encontrou com os bandidos, isso criou um trauma, ele é muito preocupado com segurança até hoje, não quero morar no Brasil, quero seguir morando na Espanha, começou a fazer perguntas, a pesquisar sobre tudo aquilo que é publicado, falado, a situação política da CBF. Há o risco, por exemplo, de acontecer o que aconteceu lá no outro acordo dele de 23. E foi ensaboando, se incomodou muito com o fato de a negociação ter se tornado pública novamente, se sentiu pressionado, chantageado, até chegar ao ponto de terça-feira, quando comunicou que ele, Ancelotti, estaria encerrando as negociações. Então acabou o sonho, o Ancelotti encerrou a negociação. A CBF não se dá por vencida. E você deve já estar com a paciência cheia de ficar ouvindo essa novela. Mas eu estou aqui não para dar opinião, apenas para trazer os fatos, uma cronologia dos fatos e tudo aquilo que eu apurei. E a pergunta que fica é óbvia. E agora, Brasil? O tempo está passando, a data FIFA se aproxima e a gente, no fim das contas, buscando o melhor treinador do mundo possível para dirigir a seleção, que eu acho que seria o Ancelotti, atrás desse sonho, na prática, até aqui o Brasil perde muito tempo. Pessoal, seguinte, você que me acompanha nas redes sociais aí, eu não sou muito de ficar comentando assuntos tão bombando nas redes sociais, enfim, no meio de comunicação. Eu gosto de fazer meu trabalho ali, e já era, fazer o meu e sair fora, correr pelo certo. Só que tem alguns assuntos que vêm à tona, cara, que me incomodam um pouco, velho. E esse assunto aí da camisa vermelha do Brasil tem me incomodado demais e eu vou falar por quê. Porque, primeiro que, cara, foi obviamente um grande prazer ter representado o meu país. Copa do Mundo, enfim, qualquer competição. E a tal da amarelinha, velho, canarinho, tem um peso pro adversário, tem um peso pro mundo. E você mudar a cor da camisa, eliminar uma camisa azul e acrescentar um uniforme vermelho que não tem nada a ver com a seleção brasileira, com a imagem da seleção brasileira, por qualquer outra questão, cara, isso tem me incomodado demais. O Brasil já há algum tempo perdeu o prestígio, já há algum tempo perdeu o respeito do torcedor especificamente. A gente tenta resgatar, né, fazendo vídeos, acompanhando jogos, tentando dar moral e tal, mas se lá no campo não der certo, não adianta nada o influenciador, qualquer pessoa que gosta da seleção brasileira, que acompanha a seleção brasileira, ficar incentivando o torcedor a acompanhar. Agora essa da camisa vermelha, aí é perder a identidade de vez, aí é perder o DNA de vez, e esse assunto tem me incomodado, porque é uma vergonha, né, cara? Uma vergonha, eu acho que pro
perder essa identidade, né? Com o povo brasileiro, né? Já tá difícil resgatar a paixão, resgatar o sentimento com a seleção. Mas com essa confusão E aí vem do essa da Ancelotti, camisa vermelha. matou o povo. Eu fico imaginando quando os caras sentam pra trocar uma ideia, pra criar uma situação nova, um marketing, né? Um uniforme novo e tal. Fico imaginando quando o cara falou, não, vamos fazer uma camisa vermelha, mano. Seleção brasileira, vai ser da hora. Bom, não sei o que vocês pensam. Eu sou completamente contra. Vamos manter a nossa identidade, vamos manter o nosso DNA. É isso que eu penso. Hoje, o Ancelotti estava na dúvida de vir para o Brasil. Então, ele quis dizer, a desenrolar da conversa era, até ontem, ele estava muito certo de assumir a seleção brasileira, isso o Ancelotti, né? O desejo do Ancelotti. Mas que hoje já tinha pintado dúvida, e aí fica a questão do Ancelotti ratificando mais de uma vez, dizendo, eu não pedirei para sair desse clube. E aí o Real teria que demitir o Ancelotti. Acho que o Real ele toma cuidado na hora de demitir um cara do tamanho do Ancelotti, só vê quando ele teve que dispensar o Zidane, ver como é que foi feito, não foi feito assim, igual a gente faz aqui no Brasil, ó, comunicamos que o cara tá não, foi feita uma condução, então acho que isso é algo que está impactando, mas o Marca diz também de Arábia, né? Simplesmente tá demais, mano, tá demais, tá demais, já ninguém mais sabe o que falar, o que fazer. Seleção brasileira está uma confusão e agora é só esperar quem vai tomar o cavalo e levar a seleção brasileira nas costas, porque nem o Neymar mais está a aguentar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para mais. Valeu, até o próximo vídeo e foi.